Vamos proceder à leitura bíblica diária do dia 4 de março de 2021. Antes, porém, deixe o seu like e no final comente e compartilhe. E se for a sua primeira vez no canal, se inscreva e ative o sininho. Vamos ler. Provérbios, capítulo 10, versículos 24 e 25. Aquilo que o perverso teme, sobrevirá a ele, mas o desejo dos justos será concedido. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo. Havia um homem, esse aqui não faz parte da leitura do dia, é um comentário que eu decidi fazer em todos os versículos de Provérbios de ontem em diante. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó 1:1. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sossegado, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó era um homem reto e temente a Deus, e no entanto ele também tinha medo, ele tinha um temor. Só que depois ele foi tremendamente abençoado, ele recebeu tudo em dobro. Agora o homem mau não, o que ele teme é o que lhe ocorre, porém ele desaparece como uma tempestade que vem e logo vai. Vamos continuar. Salmo 47, versículos de 1 a 9. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, ele está muito elevado. Marcos, capítulo 11, versículos de 27 a 33. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele e lhe disseram: com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus, respondendo, disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 17. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores
para que recebesse dos lavradores o fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram. E a outros muitos, dos quais uns feriram e outros mataram. Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isto foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o, foram-se. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me uma moeda, para que a veja. E eles lhe trouxeram, e disse-lhes: de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Números, capítulo 2, versículos 2, de 1 a 34. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, seguindo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor defronte da tenda da congregação armarão as suas tendas. Os que armarem as suas tendas do lado do oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá, e o seu exército, os que foram contados deles, era de 74.600. E junto a ele armará as suas tendas a tribo de Issacar, de Natanael, filho de Zoar, será príncipe dos filhos de Issacar. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 54.400. Depois, a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elã, será príncipe dos filhos de Zebulon. E os seus exércitos, os que foram contados deles, era de 57.400. Todos os que foram contados do exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões, estes marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do sul, e Elisur, filho de Zedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 46.500. E junto a ele armará suas tendas a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurizadai,
será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 59.300. Depois, a tribo de Gade e Eliasaf, filho de Reuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação, com o exército dos levitas no meio dos exércitos. Como armaram as suas tendas, assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do ocidente, e Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 40.500. E junto a ele estará a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 32.200. Depois, a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gedeone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 180.100, segundo os seus esquadrões. E estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões. E Aiezer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 62.700. E junto a ele armará as suas tendas a tribo de Azer. E Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Azer. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 41.500. Depois, a tribo de Naphtali, Iaira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão em último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim armaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Números, capítulo 3, versículos de 1 a 51. E estas são as gerações de Arão e Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão, o primogênito de Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi
e ponha diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo o primogênito é meu, desde o dia em que tenho ferido a todo o primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até ao animal, meus serão. Eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Contarás a todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme ao mandado do Senhor, como lhes foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, e Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Amram, e Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos Libnitas, e a família dos Simeitas. Estas são as famílias dos Gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todo o homem, da idade de 1 mês para cima, sim, os que deles foram contados eram 7.500. As famílias dos Gersonitas armarão as suas tendas atrás do tabernáculo, ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael, e os filhos de Gerson terão a seu cargo, na tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda, a sua coberta e o véu da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate é a família dos Amramitas, e a família dos Gizaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas. Estas são as famílias dos Coatitas. Pelo número contado de todo homem, da idade de 1 mês para cima, eram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. As famílias dos filhos de Coate armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado do sul. E o príncipe da casa paterna das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel, e a sua guarda será a arca, e a mesa, e o candelabro, e os altares, e os utensílios do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a família dos Malitas, e a família dos Musitas. Estas são as famílias de Merari. E os que deles foram contados pelo número de todo o homem de 1 mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado do norte. E os filhos de Merari terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo,
os seus varais, as suas colunas, as suas bases, e todos os seus utensílios com todo o seu serviço, e as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas. E os que armarão as suas tendas diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da congregação, para o nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo o cuidado da guarda do santuário, pela guarda dos filhos de Israel. E o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que contaram Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo um homem de 1 mês para cima, foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito homem dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas. Eu sou o Senhor. Em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos homens, pelo número dos nomes dos da idade de 1 mês para cima, segundo os que eram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme ao ciclo do santuário os tomarás, a 20 geras o ciclo. E a Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobram entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, recebeu o dinheiro 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Graças a Deus. Encerramos a leitura do dia 4 de março de 2021. Deus abençoe você e a toda a sua família em nome de Jesus. Te aguardo amanhã para a leitura do dia 5, se Deus nos permitir. Fique na paz.